Por causa de Jesus houve guerras. Por causa do evangelho, da fé, houve guerras. Não que Deus mandou fazer isso, ensinou a fazer isso, mas porque as pessoas são más, ou entenderam errado. Lucas 12, versículo 51. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. O ministério de Jesus, a pregação, o ensinamento de Jesus dividiu as pessoas. Tinha os romanos, tinha os fariseus, os saduceus, e agora tinha os cristãos. Só que todos os grupos que brigavam se uniram contra os cristãos. Casamentos foram destruídos, famílias destruídas, empregos destruídos, enfim. Por causa da fé, pessoas foram mandadas embora do serviço. Por causa da fé, pessoas foram presas. Por causa da fé, foram perseguidos, tiveram que fugir por causa da fé. Enfim. Jesus, o seu ministério trouxe divisão. Eu não vim trazer paz. Jesus não veio fazer guerra. Jesus não pegou em armas. Mas as pessoas, com as suas opiniões diferentes, iriam contender, discutir, debater. Ah, mas por que tem tanta igreja evangélica? Ué, e para que tem tanto time de futebol? Existem inúmeros motivos nessa vida que divide as pessoas. Não seria diferente com a religião. Religião, política, estilo de música, time de futebol, tem tanta coisa que divide as pessoas em grupos. Agora Jesus, ele veio juntar, somar e unir. Só que as pessoas iriam brigar, iriam fazer guerra a respeito de Jesus. Porque umas iam crer em Jesus, outras não iam crer. E o ser humano é tão mau que tudo é motivo para brigar. É ou não é? Eles, você é de direita ou de esquerda? Aí, por causa de política, briga. Você é corintiano ou palmeirense? Por causa de time, briga. Você é negro ou branco? Por causa de cor, eles brigam. Você é pobre ou rico? Por causa disso, eles brigam. Você é roqueiro ou pagodeiro? Por causa disso, briga. O ser humano é especialista em inventar motivo para guerrear um com os outros. E eles fariam isso em nome de Jesus. Mas é claro que eles não estão agradando a Deus. Jesus não mandou eles pegar em arma. Jesus não mandou atacar ninguém. Agora ele sabia que isso iria acontecer. As pessoas, numa casa vai ser filho contra pais, pais contra filhos, sogra contra nora, nora contra sogra. Não que ele está falando para você odiar a sua família, porque a Bíblia diz que nós temos que amar a esposa, amar os filhos, aquele que negar a sua família é pior do que infiel. Então a interpretação correta é, Jesus não quer que as pessoas fiquem contra os seus familiares e amigos, mas que a fé por si só vai fazer as pessoas se afastar de você. Quando você se converte, você perde amigos, perde tanta coisa. Não que você está tocando todo mundo, se desfazendo, mas é automático. Isso aconteceu comigo. Ele dividiu as pessoas. Ele jantou na casa de um religioso. Jesus não era assim, a minha religião é verdadeira e vocês todos são endemoniados. Só eu que presto e vocês não prestam. Ele não vinha que essas conversas com palavras mal colocadas. Ele queria, não é vencer os religiosos, fazendo debates com ele. Ele queria ganhá-los também. Tanto os ímpios como os religiosos Jesus queria salvar. Jesus sempre quis salvar os religiosos. E não somente os ímpios. Porque parece que há um conceito na igreja
de que nós só temos que salvar a prostituta, o homossexual, o drogado, o bandido, mas o religioso, com eles é para brigar. Não, meu irmão, não é não. É para ganhar eles também. Lucas 11, versículo 37. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. É claro que o fariseu só convidou Jesus para testá-lo. Não é porque ele queria conhecer a verdade. Ele estava curioso, queria saber qual é que é de Jesus Cristo. Mas Jesus aceita, mesmo sabendo que a intenção dele é errada, Jesus aceita porque para Jesus é uma oportunidade para pregar o evangelho a esse fariseu. Ainda que os religiosos estejam mal intencionados a nossos respeitos, nós temos que aproveitar a oportunidade para pregar o verdadeiro evangelho, o amor de Jesus Cristo. Independente se eles concordam, aquela pessoa da outra igreja, da outra religião não concorda comigo, então vamos ficar de mal dele. Não, vamos falar do amor de Deus, vamos pregar a verdade, para ganhá-los, não para derrotá-los, vencê-los, para dizer que nós temos mais membro que eles, para dizer que nós somos mais santos que eles, não. Não é para derrotá-los, terminar de matá-los, mas conversar com eles para ganhá-los para Jesus. Ele ensinou a ser humilde. João capítulo 13, versículo 4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Jesus ensina a lição desta virtude. Deus aprecia, Deus gosta demais desta virtude, a humildade. Deus ama esta qualidade. E Jesus então vai ensinar, mesmo sendo Deus, o herdeiro, o Messias, o Cristo ungido, o Rei dos Reis, Ele vai tirar a toalha, vai lavar os pés dos seus discípulos. Porque o amor vence o orgulho e a soberba e leva a pessoa a ser humilde. Uma humildade mostrada em serviço, em trabalho, em benefício do seu próximo. Sem querer nada em troca, sem olhar a quem. Sem julgar quem merece ou não merece. Mas a sua natureza, a sua essência é o amor, é a humildade. Não importa quem. Ele vai servir. Grande Deus. Pode exaltar. Ele ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Você não sabe orar? Você não aprendeu a orar? Jesus está aí para nos ensinar a orar. E aí ele vem ensinando o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como um exemplo de oração. Amém? Ele ainda nos ensina a orar. Quando você aprende a orar, orando na prática. E Jesus vai te ensinando espiritualmente. Jesus ele vai pregar num barco no alto mar. Lucas 5, versículo 3. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Alguns especialistas dizem porque é a questão do vento que vem do mar, da maresia, sei lá, que venta e aí lançava a voz de Jesus para longe. Alguns estudiosos querem explicar assim. Talvez seja verdade. Ele sobe num barco em alto mar e talvez aquele vento forte vai levar a voz dele, vai ser o microfone dele. Jesus ele usava a tecnologia da época dele. Ele fazia uso da inteligência da natureza de Deus. O vento então ampliava e lançava longe a sua voz para a multidão toda ver. E ele em cima do barco ficava na visão de todos.
Olha como Jesus é esperto. Hoje nós não temos, hoje nós temos